Olá, queridos, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Wellington Clemente, eu sou o fundador do projeto Nutrição e Fé e nesse vídeo eu vou falar para vocês, contar um pouco para vocês de como surgiu, de como nasceu o projeto Nutrição e Fé, tá bom? Então veja esse vídeo aqui até o final, ok? O projeto Nutrição e Fé, queridos, ele é algo profundo, né? E a história dele se dá basicamente com a minha própria história, né? Por quê? Eu me converti ao cristianismo com 15 anos de idade e pela graça de Deus ele me levou a crer no Senhor mesmo, né? Me ajudou a crer no Evangelho, me ajudou a crer na boa notícia, na boa nova de Jesus Cristo, né? E depois dos 15 anos eu congregando na minha igreja, servindo a Deus, crescendo, né, no ministério, com chamado missionário, né, numa missão sertaneja que eu faço parte, né, que é chamada de Missão Mandacaru no Sertão. E sempre aprendi a dirigir na minha missão com 16 anos, né. Então tem muita história com esse projeto Missão Mandacaru, né. Então, pessoal, ia tudo bem, e aí quando eu estava com 17 anos eu estava terminando o ensino médio, né? E eu tinha um chamado missionário, né? De pregar o evangelho para aqueles povos, para aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho, né? Então, quando eu estava estudando ali no ensino médio, no terceiro ano, eu tinha convicção e certeza de que eu iria ser um missionário, né? Deus trabalhando em minha vida, trabalhando em meu coração, falando comigo, né? Em que eu não iria fazer outra faculdade, eu ia ser um missionário, eu ia me dedicar à obra. E assim foi, né? Terminei o ensino médio, né? Estudando e servindo a Deus, né? Com a vida devocional, graças a Deus, bem estruturada, ouvindo pregadores, né? E, enfim. Só que quando foi ali com uns 18 anos, pessoal, depois do meio do ano, eu comecei a ficar bem doente, né? Eu comecei a apresentar vários nódulos no corpo espalhado, várias ínguas, né? E aí eu comecei a ter sintomas de câncer, né? Um tipo de câncer chamado de linfoma. É um câncer que ataca o sistema linfático, né? E aí, ali no mês de setembro, aproximadamente, em 2018, começou uma maratona, tá? Em que eu comecei a ir para vários médicos e para vários profissionais para fazer inúmeros exames para descobrir qual era o meu problema, né? E aí, correndo atrás, e fizemos biópsias, fizemos cirurgia, no caso, fizemos a punção, fizemos exames de imagem, exames de sangue, né? Em meio a tudo isso, nós não descobrimos qual era o meu problema, né? Eu tinha certeza que eu tinha linfoma, né? Somou-se com ansiedade, somou-se com o quadro que eu tinha, né? Que realmente é muito característico de quem tem linfoma, que é um tipo de câncer que dá muito em jovem, né? Então, pessoal, em meio a tudo isso, comecei a ficar meio triste, né? Porque eu queria servir a Deus, né? E agora eu tive que me dedicar à saúde, né? E aí o tempo foi passando e não descobria exatamente o que tinha. Ia descobrindo algumas coisas, alergias, né? Mas infelizmente não descobrimos exatamente. Quando foi ali por volta do ano de 2020, eu comecei a descobrir que eu tinha problema com glúten, que eu tinha problema de alimentação. Eu estudando por conta própria mesmo, né? Eu comecei a ver que eu tinha problema com leite, lactose, né? E aí eu comecei a dedicar muito do meu tempo a estudar, né? Então você vê que o tempo anterior, antes de mim ficar tão doente, eu me dedicava a buscar Deus, estudar teologia, né? E queria ser um missionário, me preparando mesmo de forma autodidata para ser um missionário, tá? No entanto, depois que eu comecei a adoecer, eu me vi em uma necessidade de estudar sobre saúde, né? E foi aí que eu comecei a entrar profundamente na área da saúde. E aí, a partir de 2020, eu decidi que eu iria estudar nutrição. Eu decidi. E aí eu decidi estudar, né? Sendo que eu só ia começar a faculdade lá em 2021, né? Então,
Em meio a tudo isso, estudando de forma autodidata, por conta própria, enfim, né? E começando a entender muito sobre alimentação, muito sobre nutrientes, muito sobre alergias alimentares e etc, né? Então, no final da história, pessoal, eu comecei a tomar conta da minha própria saúde. E foi em meio a tudo isso que eu percebi que os principais responsáveis pela nossa saúde não são os médicos, e sim nós mesmos, né? Então, aquela ideia de que a gente está doente, vai no médico tomar remédio, saiu da minha cabeça, saiu plenamente. E aí a medicina integrativa entrou na minha vida, a nutrição, a saúde natural, as terapias naturais, e aí eu entrei e fiquei apaixonado por isso, né? Só que meio a tudo isso, principalmente no início, eu sabendo o chamado que eu tinha, o chamado missionário, o chamado uma vocação para cumprir, né? E aí, ali no ano de 2020 para 2021, eu digo, como é que eu posso unir nutrição com a fé? E aí foi que veio esse insight, nutrição e fé, né? Onde eu posso falar de saúde física, saúde do corpo, alimentação, atividade física, né? A bioquímica do corpo, a fisiologia do corpo, né? E fé, onde eu posso falar da espiritualidade, né? Então, nutrição e fé, saúde física e saúde espiritual, tá? Foi aí que começou a nascer o Nutrição e Fé. E aí eu lembrei muito de um versículo que está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, quando Jesus foi tentado no deserto, né? E aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? E aí eu parafraseei esse versículo e coloquei, porque nem só de nutrição viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, tá? Porque eu percebo que se você olhar apenas para a nutrição, seu espírito pode se degradar, morrer. Até mesmo se você tiver uma boa alimentação, uma boa nutrição, um dia você vai morrer. Um dia nós vamos morrer, né? Então eu percebo claramente, né, que a nutrição não é suficiente, tá? Então por isso que eis a importância de unir a nutrição com a fé. Porque a nutrição cuida da saúde física do corpo, que mesmo cuidando, um dia vai morrer. E a fé, que através de Cristo, através de Jesus, através do Evangelho, nós podemos ter a vida eterna. Ou seja, ter a esperança da vida eterna, tá? Então, vê como isso é lindo, vê como isso é fantástico. Nutrição e fé. Falar de saúde física e saúde espiritual, tá? E aí de lá pra cá nós começamos a fazer vídeos nesse canal. Você vê que tem vários vídeos antigos aqui. Eu tava bem mais magrinho em vários vídeos, né? De lá pra cá eu comecei a me cuidar muito. De lá pra cá a dor me ensinou a curar. A dor ela me ensinou muita coisa, tá? A dor me ensinou. A dor foi a minha mestra, né? E é como Paulo, né, ali na carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo ele fala, ele pede ao Senhor que afaste dele aquele espinho na carne. Mas aí o Senhor diz para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então as doenças, as enfermidades, elas têm a capacidade de nos tornar quebrantados, né? Só que eu vejo que muita gente se afasta de Deus também no meio da doença, tá? Então isso é um ponto para outro vídeo, tá? Esse aqui é só para apresentar um pouco de como nasceu Nutrição e Fé, tá? E aí nasceu esse projeto Nutrição e Fé, tá? E você vai entender mais qual o propósito do Nutrição e Fé em outro vídeo, tá? Esse foi um resumo dos resumos, tá? Aconteceu muitas coisas detalhadas que depois vocês vão conhecer e saber, tá bom? Aqueles que estão comigo aqui no canal desde o início entendem mais, né? Nosso projeto está expandindo, nós estamos com várias ideias, né? Estamos aí com o nosso site e muitas outras coisas. E eu já peço que você ore por mim, ore por nós, para que Deus seja conhecido e glorificado em todas as coisas. Que Deus ele use o nosso conhecimento de nutrição, saúde integrativa, medicina integrativa, para o louvor da glória dele mesmo, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, tá? E vem fazer parte do projeto Nutrição e Fé. Vem, porque nem só de nutrição viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Você crê que nós podemos levar a saúde física e espiritual para o máximo de pessoas? Então vem fazer parte desse projeto. Há muitos cristãos doentes que precisam de você, precisam da sua ajuda. E há muitas pessoas também que não são cristãs que precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, assim como os cristãos precisam se alimentar desse Evangelho, tá? Então vê que o Nutrição e Fé tem vários objetivos profundos, tá bom? Deus abençoe.